Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 12. Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 12. São alguns textos que nós leremos aqui, serão textos complementares àquele que nós já lemos no início da nossa reunião, do nosso culto. Deixa a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, nunca nós vivemos tantos escândalos acontecendo no mundo chamado evangélico ou cristão. Uma verdadeira anomalia que nós estamos vivendo. Quando você abre, hoje a gente já não diz as páginas dos jornais. Quando a gente abre os links na internet, os sites, os blogs, as redes sociais, às vezes eu tenho a impressão, lógico que isso não seria feito por Deus, mas é uma questão maligna, parece que é uma programação. Cada dia tem um diferente, ou dois ou três, o escândalo do dia. São divisões, são escândalos de ordem moral, financeiro, de todo tipo. São pessoas que viveram juntas, uma atacando a outra, famílias divididas, realmente uma coisa terrível, entristecendo pessoas, desviando pessoas da fé. A palavra que eu quero trazer essa noite, dirigido pelo Espírito de Deus, é para que nós tenhamos firmeza da nossa fé e saibamos que tudo isso já estava previsto nas Sagradas Escrituras. Quando a gente vê um cristão, um crente, uma pessoa que se diz evangélica, falando que não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais da igreja, porque ele viu alguma coisa na internet de fulano, de beltrano, de ciclano, saiba que ele não tinha firmeza, ele ainda não tinha maturidade cristã. A igreja que tem maturidade cristã, ela sabe quem tem Cristo, e que Jesus Cristo está acima de tudo e de todas as coisas. Quem concorda, dê um glória a Deus. Vamos ler a palavra, Mateus 24, 4 a 12. Pastor Daniel, me ajude, por favor, em nome de Jesus. Todos juntos. E Jesus... A igreja pode ler junto. 1, 2, 3. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trar-se-ão uns aos outros, e outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Me chama a atenção o texto, quando ele diz assim: é mister que tudo isso aconteça. A igreja pode repetir como é que essa frase, todos juntos? É mister que tudo isso aconteça. Em outras palavras, o Senhor já predisse essas coisas. Isso é sinal do final dos tempos. Em outras palavras, falsos profetas, pessoas enganando a muitos. Irmãos, são as coisas mais diversas que a gente pode imaginar. Tem gente dizendo que a igreja não será mais arrebatada. Quem já viu isso aí? E gente boa. Gente que já pregou nos nossos púlpitos, não crê mais no arrebatamento, como a gente diz, o rapto da igreja, secreto da igreja. Pregou a vida inteira e não acredita mais. Gente que cria na tribulação, ou pré-tribulacionismo, ou pós-tribulacionismo, mudou o seu pensamento, e agora com muitas mensagens pregadas na internet, ele vem agora tentando desfazer aquilo que ele mesmo pregou. A igreja precisa estar madura.
A igreja precisa crescer na graça, no conhecimento. A igreja precisa crescer em estatura espiritual para enfrentar esse tempo. Por isso que crente precisa ouvir palavra, precisa ler a Bíblia, precisa ser pastoreado, precisa ser discipulado para aguentar. Porque a pessoa fica assim: como é que pode, pastor? A igreja vai acabar. Irmão, a igreja de Cristo nunca vai acabar, porque ela é de Jesus. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja como instituição pode fechar, um CNPJ pode fechar, a porta de um templo pode fechar, mas a da igreja de Cristo jamais fechará. Quem pode glorificar ao Senhor? Nós pregamos aqui na semana passada que Deus tem os seus remanescentes. Diga comigo: remanescentes. Em todas as épocas da história, Deus teve os seus remanescentes. Eu quero agora profetizar que nesse tempo Deus tem os seus remanescentes. Agora, a gente imagina que quando a gente faz a vontade de Deus, ou a gente é um remanescente, que então, logicamente, que a gente vai estar livre de tudo. Muito pelo contrário, aí é que o inferno vai se levantar. Ah, pastor, é muita luta. É lógico que nós estamos perseguindo a palavra. Nós estamos perseguindo entender o que Deus quer. Satanás vai se levantar, o inferno vai se levantar, mas maior é o que está conosco. Por isso a igreja tem que estar firme na oração, segura na palavra. Aleluia. Irmão, os escândalos, os falsos profetas e o esfriamento espiritual vem sendo profetizado desde o tempo dos profetas. Vamos ler a Bíblia? Ezequiel 13, versículo 8, 9 e 10. Repetindo, Ezequiel 13, versículos 8 a 10. Em nome do Senhor Jesus. Leiamos todos juntos. 1, 2, 3. Nos ajude. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem estarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, assim, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que o outro a cobre com argamassa não temperada. Meus irmãos, uma questão de versão ali, mas o texto é o mesmo, preste atenção. Lá no Velho Testamento, a pessoa diz que vai ter paz quando não vai ter paz, falou da carne. Jeremias, quando ele dizia que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro, ele dizia sozinho. Os demais profetas diziam assim: não leva nada não, nem arruma mala, porque nosso Deus é Deus, vai trazer rapidinho. Só que era Deus que estava tirando. Como tem luta, presta atenção, isso é forte que eu vou falar. Tem gente que pensa que tudo é o diabo, tem coisa que é prova de Deus. E Deus pode provar ou não pode? Pode. Eles tinham que aprender o que era estar no lugar da adoração e não querer adorar. Tem gente, meu irmão, que a gente está falando aqui, vamos glorificar o Senhor, vamos dar aleluia, ele não está nem aí, só faça eu sentir. Meu irmão, sentir para dar glória a Deus, sentir para dar aleluia, só faça eu sentir. Irmão, tudo que já está na Bíblia a gente não tem que sentir. Dai graça em tudo, louvai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto você... O irmão não vai orar não. É só se eu sentir. Deus não vai mandar você orar não, porque já está escrito orai sem cessar. Já está escrito orando em todo o tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, aleluia, aleluia. E tem gente, meus irmãos, profetizando mentiras, coisas que Deus não mandou falar. Aí a pessoa fica assim: mas Deus não falou? Meu irmão, o time, a régua de Deus é essa. Se cumpriu, foi Deus que falou. Não se cumpriu, Deus não falou. Pastor, mas Deus falou, mas ainda não aconteceu. Se você não tem certeza
que ainda pode ou não acontecer, fica quieto e ora ao Senhor. Agora, chegou o tempo, não aconteceu? Não foi Deus que falou. E o profeta que profetizou mentira, pagará o preço diante do Senhor. Pastor, mas é a Bíblia que diz que tem profeta mentiroso. Tem gente que falsifica a palavra. Tem gente que diz que Deus disse quando Deus não disse nada. Tem que ser adulta. A igreja tem que crescer na graça e no conhecimento. Miqueias 3, versículos 5 a 7. Vamos ler na tela. Mateus, por favor, agora acertou já. Vamos ler, pode ler. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que falam errar em meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada preparam guerra. Portanto, vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e haverá sol sobre os profetas, e o dia sobre os se enganarão, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Profetas falsos. Diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhar. Irmão, é perigoso isso. É perigoso dizer que foi Deus quem disse quando Deus nada disse. Assim como é perigoso aquele a quem Deus deu o dom e ele omite fazer aquilo que Deus manda, porque Deus é um Deus justo. Tem gente que fica assim: não, pastor, eu não vou falar porque eu tenho mesmo. Mas se Deus te deu, irmão, seja verdadeiro, fala o que Deus mandou, não acrescente um ponto e nem tire uma vírgula. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Diga comigo: os profetas alertaram contra os falsos profetas. Agora diga comigo: Jesus também alertou sobre falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Mateus 7, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Os seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uva de espinheiros, ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até vós vestido como? Diga forte: ovelha. Fala aqui esse irmão do lado: cuidado, irmão. Eu nunca vi assim: olha, pastor, Satanás chegou lá em casa com rabo vermelho, 2 chifres. Isso é conversa. Chega, como diziam os velhos hinos, né? Com sapatinho de algodão, irmão. Diz a Bíblia que ele pode se transformar num anjo de luz, que disso ele entende, enganando. Pastor, mas é tão bonzinho, eu pus lá em casa, falou tudo que eu estava pensando, só para te enganar. Qual é o fruto dele? Repita comigo: fruto. Por isso que, irmão, que a gente, preste atenção, nós somos pentecostais, glórias ao Senhor, e nós ficamos muito contentes com a questão do carisma. Quando eu falo de carisma aqui, falo da ação do Espírito. Isso é muito importante. Nós analisamos, mas esse carisma só tem sentido se ele vier acompanhado do fruto do Espírito.
Repita comigo, fruto do Espírito. Mas pastor, o irmão falou uma língua que eu nunca tinha visto. Sim, e daí? Cadê o fruto? A atitude. Como é que ele se porta? Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, tem uma passagem que Jesus, que a gente tem que ficar muito atento, que Jesus ensina uma lição importantíssima para a gente. Marcos 9, 38 a 40, que é o que mais a gente vê. Vamos ler primeiro o texto, depois a gente medita nele. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos o que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós nos proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, em que possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Olha, os discípulos viram que eles não seguiam a Jesus. Diga, não seguiam a Jesus. Vamos trazer para uma linguagem mais próxima da gente. Não é da nossa igreja, não é do nosso ministério, não é da nossa denominação. Está fazendo milagre, diga, está fazendo milagre. Está expulsando demônio. Irmãos, a gente tem muito isso hoje, né? Você pastoreando, talvez alguém que esteja aqui até participando desse culto à distância, líder ou não, já passou por isso. Ah, pastor, mas é tudo o reino de Deus. Canta que vira os olhos. O homem abana o paletó, um monte de gente é curado. Quem já ouviu essa conversa, né? Os irmãos que são pastores, pregadores itinerantes, cantores, né? Sempre passa por isso, né? Diz assim, pastor, eu posso ir lá? Eu falei, eu não conheço, meu irmão, não é? Mas eles falam, não, pastor, o fogo está caindo. Foi isso que falaram para Jesus. Olha, nem nós estamos, no caso dos discípulos, se eles falassem a verdade, Senhor, nem a gente está conseguindo expulsar tanto demônio, mas eles estão. É uma luta que é do seu lado, para a gente fazer um milagre. Se o Senhor não chega, a gente está perdido, mas eles estão. E eles não são do nosso grupo. Podemos proibir? Jesus disse assim, não arruma confusão agora não. Estão trabalhando para mim? Deixa. Porque quem fala bem de mim não vai falar mal. Deixa eles fazer. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deixa eu fazer. Está falando bem de mim, deixa eu fazer. Aí a gente fala assim, é santo. Nem Jesus proibiu. Está cheio. Está tendo fila. Quem já viu falar isso, né? Pastor, o senhor falou meio assim, mas está lotado lá. Pastor, tem 2 cultos, 3 cultos, é fila para entrar lá. Irmão, cuidado. Porque quem faz não é ele, é o nome de Jesus. Quem cura é o nome de Jesus. Os demônios obedecem o nome de Jesus. Aí Jesus responde o que vai acontecer naquele dia. Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Fala com o irmão do lado, e daí? Vamos chegar lá, Jesus. A gente veio receber um troco aí, porque a gente profetizou em teu nome, nós curamos em teu nome, e expulsamos demônios, Senhor. A gente veio receber o nosso, vocês nem vos conheço. Lembra quando eles falam, Jesus, estão profetizando, estão expulsando, estão curando, deixa. Por quê? Presta atenção. Agora vamos entender por que Jesus não falou assim, vai lá e proíbe. Porque ia criar uma confusão na cabeça das pessoas.
Olha, o sujeito está curando, expulsando, profetizando em nome de Jesus. Aí Jesus chega assim, você está proibido? Eu não mandei, mas ele está fazendo. Quem está fazendo é meu nome, deixa. Lá na frente, a gente acerta a conta. Fala com esse irmão, vai ter um acerto de conta lá na frente. Agora olhe para cá, sabe por que Jesus falou isso? Eles estavam fazendo a coisa certa com a motivação errada. Eles estavam fazendo aquilo para se autopromover. Seguir Jesus não queriam. Orar com Jesus no monte não queriam. Jejuar com Jesus não queriam. Subir o Monte das Oliveiras com Jesus não queriam. Mas pegar o nome de Jesus e fazer sucesso, todo mundo quer. Todo mundo quer. Quem está entendendo o que Deus está falando? Irmão, é impossível a gente não entender. É impossível a gente não entender. Pode fazer sucesso, mas naquele dia vai ter que prestar conta da motivação. Aleluia. Aleluia. Agora vamos ler o texto que nós já lemos hoje aqui no início do culto. Mateus 18, 1 a 9. Vamos lá? 1, 2, 3. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, e pôs no meio dele, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizestes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Tal este a mim recebe, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma nó de azenha e se o submetesse às profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que os escândalos, mas ai daquele homem, porque vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. O pastor Vitor já falou sobre isso aqui. Esse menino que fora colocado aqui, ele está falando dos escândalos. Foi o que eu falei lá no começo. As pessoas estão, hoje, não tem gente que promove escândalo, o que já está errado. E tem gente que vive de promover, assim, de divulgar escândalo. Já viram uns podcasts aí que é de divulgar escândalo? Esse dia tinha dois diretores de podcast, um foi entrevistar o outro. Não sei se alguém viu isso aí. Aí o outro falou assim: mas você está prestando um desserviço? Eu falei: você também. Você é itinerante e você ganha oferta. Aí começou: não, mas você é um divulgador de escândalo. Falei: é a minha chamada. É a minha chamada. O outro praticou escândalo e eu vou propagar. Meu irmão, o cara está maluco. Jesus está falando que era melhor que ele tirasse o olho, arrancasse o pé, a mão, entrasse aleijado. É uma linguagem figurativa. Se o teu olho está te prejudicando, arranca ele. Ou seja, assim, não veja o que o teu olho está vendo. É melhor você não poder andar do que entrar no céu com as duas pernas ou entrar no inferno. Porque se a tua perna está fazendo mal, arranca. Jesus diz assim: ai de quem promover escândalo? E quem promove e quem vive de divulgar é a mesma coisa. Se não for, pior. Porque está se metendo numa coisa que não é dele. Como eu estava falando aqui, esse menino que fora colocado ali no meio, o livro Heróis da Fé, né, pastor Vitor, que fala sobre isso. Esse menino, segundo o livro Heróis da Fé, esse menino veio a ser
o bispo de Antioquia. Então, quando ele coloca aquele menino, ele fala assim: quem escandalizar esse menino? Porque quando você escandaliza, você não sabe quem você está escandalizando. Quer dizer, você imagine você escandalizar uma criança, quem será essa criança quando crescer? Talvez você está tirando do caminho do Senhor. E agora, Jesus usou como exemplo uma criança que, segundo a história, veio se tornar um bispo da igreja de Antioquia. Presta atenção. Mas a ideia é a seguinte: uma pessoa inocente, que pode vir a ser um pregador, pode vir a ser um pastor, pode vir a ser um ganhador de almas, e vai se desviar do caminho do Senhor por causa do escândalo que a gente está promovendo. Jesus falou assim: olha, quem se tornar com essa criança, e quem escandalizar essa criança aqui, ai dele. Que a gente não sabe jogar conversas ao vento. Meu irmão, quando a gente não sabe o que falar, não diz nada. Um pastor muito conhecido, há poucos dias agora, veio a público, e o que ele falou, está falado no vídeo. Ele pediu perdão pelos motivos que ele falou, não é? E é aquilo que ele disse e nada mais. Aí você só vê os comentários. Tem coisa. Tem coisa. Mas, irmão, se não falou, fica quieto, ora por ele. Aí o camarada faz um textão para dizer: vocês acham que só foi isso? Meu irmão, fica quieto. Aquele que cuida está em pé. Está escrito. Fala: Senhor, tem misericórdia dele e de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, da minha família, tem misericórdia da nossa igreja, do ministério a que pertencemos, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Nos livra dos escândalos, Senhor. Blinda a nossa vida com a tua palavra, com o teu Santo Espírito. Nos ajuda a dar fruto, e o fruto do Espírito. Chore calabanabachai. Aleluia. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim recebe, glórias ao Senhor. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço. E aqui, quando Jesus está falando que esses pequeninos, é uma dupla interpretação: pequenino por ser uma criança, e pequeninos na estatura espiritual. Porque, meu irmão, quando a gente se dá ao luxo de falar de quem quer que seja, de falar o que não sabe, de escandalizar, se você vai falar, pergunta: o que eu vou dizer? A quem vai ajudar? Se não vai ajudar ninguém, fique quieto. Nós vamos em frente. A gente vai ver uma coisa aqui interessante que os apóstolos nos ensinaram. E o seu teu olho, terminando aqui: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que ter 2 mãos ou os 2 pés seres lançado no inferno. E esse olho, essa mão e esse pé é um sentido figurativo. Pode ser a língua também. Pode ser uma rede social com muitos seguidores. Se eu colocar na minha rede, com os seguidores que eu tenho, eu faço um arraso. Melhor tu ficar sem a tua rede. Eu tenho um blog que a maioria de vocês conhece já há alguns anos. Hoje ultrapassa 10 milhões de pessoas, de visualizações de pessoas que já entraram nele. Eu recebo muita coisa. O senhor não vai dizer nada? Não tem nada a ver com isso. E sabe por quê? Eu vou dizer, lógico, há tantos anos mexendo com isso, eu tenho uma visão clara disso, né? Eu coloco lá: igreja tal fez um trabalho, ganhou não sei quantas pessoas para Jesus, não sei quanto descer as águas. Meu irmão, tem gente que a gente chama assim, não faz mais do que obrigação. Agora coloca que essa igreja escandalizou alguém, ou o pastor fez alguma, aí o cara começa compartilhando. Jesus salva, não é para ele dizer.
Mas o erro dos outros, ele foi chamado para isso. Me ajuda, meu irmão. Compartilhe um versículo da Bíblia. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilha que Jesus salva. Compartilha que Jesus é bom. Ah, pastor, mas todo mundo já sabe. Mas a fofoca também todo mundo sabe. E tu compartilha. A vida dos outros tu compartilha. Que Jesus é bom, não. Fala com esse irmão do lado. Me ajuda, irmão. Diga comigo. Os profetas profetizaram sobre os falsos. Diga, Jesus também alertou contra os falsos profetas. Agora diga comigo, os apóstolos também alertaram. Vamos ler a Bíblia? 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Todos juntos, 1, 2, 3. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Diga comigo, provai. De novo, provai. Repita comigo, discernimento. Irmão, a gente vê muita gente pedindo, Senhor, quero o dom de falar em língua, o dom de profetizar, o dom de pregar, o dom de cantar, mas discernimento, irmão, é o que mais a gente precisa. E o dom de discernimento é um dom que às vezes eu confesso que ele é complexo. Porque Deus te dá um discernimento, mas você pode agir pelo discernimento, mas nem sempre você pode falar. Deus está alertando você, não é? Já viu que às vezes acontece assim? Fulano, mas o pastor Vitor é um varão de fogo. Mas eu vi que você parece que não foi. Você não foi muito a cara dele não, né? Foi nada. Não é que ele não foi com a cara. É porque Deus mostrou aquilo que ninguém estava vendo. Diga comigo, discernimento. Só que o discernimento é para a gente se precaver. Aí todo mundo entra e o seu coração fecha. E você tem que ter discernimento que é o Espírito Santo que está falando com você. Cuidado! Tem alguma coisa errada. Você não pode falar porque você ainda não sabe o que é. Mas ora, porque Deus vai fazer manifestar. E o discernimento não é à toa, irmão. Ora, Senhor, não sei o que está acontecendo, Senhor, mas esclarece a tua igreja. Esclarece o pastor, Senhor. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguma coisa, Senhor. Faz a tua obra, manifesta a tua glória nessa causa. Repita comigo, discernimento. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora vamos lá, Romanos 16, versículos 17 e 18. Romanos 16, versículos 17 e 18. Todos juntos, vamos lá? E rogo-vos, irmãos, que noteis o que promove dissensões e escândalos quanto à doutrina que aprendestes, desviai-vos dele, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Vamos ler de novo, irmão, mais bonito, é muito forte esse versículo, de novo, vamos lá, 1, 2, 3. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos quanto à doutrina que aprendestes, desviai-vos dele, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Eles não servem a Jesus, mas servem ao seu ventre. Há poucos dias a gente falava aqui sobre os cretenses. Aí a Massara perguntou assim para mim assim, o que o apóstolo queria dizer? Eles são ventres preguiçosos. Está falando do interior. Essa palavra vem do original, ela serviria
um ventre preguiçoso, ou seja, o ventre de uma mulher que não gera, não é? Então há uma necessidade, não é? Aquele ventre não gera, não produz, e cada dia ele quer mais e nunca ele se enche. Quando ele fala aqui que eles estão pensando no ventre deles, já viu esse termo que a gente fala assim? Só está pensando na sua... É a mesma coisa. Só está pensando na sua barriga. Só pensa nele. Ele fala no nome de Jesus, mas na verdade está defendendo ele mesmo. Está fazendo a coisa correta com a motivação errada. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo, mas a seu próprio ventre, e com suaves palavras. Diga para o irmão do lado assim, suaves palavras. Fala bonito. Você vai lá para culto de ensino hoje? Rapaz, a palavra tinha que ser mais... levantar a moral, né? Autoestima, né? Pastor Carlos só dá lapada, tal, só fala dura, porque eu falo bonito, lisonjas, enganando. Irmão, não sei se alguém aqui, hoje mais quase ninguém trabalha em banco, né? Como eu trabalhei. Irmão, 171, larápio, tudo tem a conversa bonita. E no reino do Espírito, a mesma coisa. Você não vê falso profeta, meu irmão? Só levanta. Opa! Eu achei interessante. Esses dias um colocou lá do nada assim: eis que nesse dia que amanhece, grande é a tua vitória, e vai chegar um pique na tua conta. Assim fica fácil, né? Eu não sei quem ele é, não tenho de quem cobrar, mas na hora, você devendo, vai cobrir a conta direto, o Pix, não vou nem precisar depositar. Meu irmão, para. Te converta, ninguém quer pregar. Confessa o teu pecado, ninguém quer profetizar. Arruma a tua vida, ninguém quer falar. Meu irmão, bonitas palavras. Diga para esse irmão, cuidado. Diz a Bíblia, repita comigo, com suaves palavras e lisonjas enganam os corações simples. Está escrito, irmão. Jesus já falou. Vamos terminar. 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5. 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, olha aí, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo falou assim, aparta deles. Ah, pastor, mas ele é assim, é contendeiro, mas é meu amigo. A Bíblia fala, aparta-te. Mas irmão, poxa vida, você gostava tanto de tomar café comigo. Irmão, olha, presta atenção. Eu não estou falando de você para a internet falar do teu irmão, não. Mas para ele fala. Irmão, tu murmura demais, irmão. Tu murmura demais, eu fico passando mal. Fala para ele. Porque, irmãos, olha que coisa interessante. Paulo, os apóstolos, eles não escandalizavam, não. Mas eles contestavam os falsos profetas na cara. Não é para sair falando deles, irmão, isso aqui está errado. À luz da palavra, isso está errado. Ah, pastor, mas eu não vou falar, não. Eu prefiro mandar uma charada pela internet. Aí, meu irmão. Se não tem coragem de falar para ele, fica quieto. Vamos dar charada pela internet? Não, fala para ele, irmão, está errado. Você murmura demais.
não dá para andar com você. Paulo falou contra Demas, contra Alexandre o Latoeiro, mandou entregar na mão de Satanás, né? Parou de andar com ele. Se dois não estiverem juntos, né? Se não estiverem de acordo, como andarão juntos? Ah, pastor, ele não presta, mas é meu amigo. Então tu não vai prestar igual a ele. Há um ditado popular que diz: me diga com quem andas, eu digo que tu faz. 2 Pedro 2, 1 a 3. É a penúltima passagem. Nós já estamos chegando ao final. João falou, Paulo falou Romanos, Paulo falou Timóteo, e agora Pedro está falando. 2 Pedro 2, 1 a 3. Todos juntos. 2 Pedro, é isso? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Um minutinho só. Houve falsos profetas, já estou alertando, que no meio de vós também haverá falsos doutores. É para escandalizar, irmão? Não, porque está escrito. Vamos lá, continue, pastor Vitor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha, introduzirão, diga comigo, encobertamente, de maneira dissimulada. Falso profeta não parece falso profeta. Você tem que ter discernimento e tem que comparar qual é o fruto de vida que ele tem. E muitos, isso aqui é forte, e muitos seguirão. Repita comigo: e muitos seguirão as suas dissoluções. Repita comigo: pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora isso aqui é forte. Repita: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Fiquemos de pé. Nós vamos ler o último texto de pé. Me chama a atenção o apóstolo Paulo, toda vez que ele combatia um erro nas coisas espirituais, ele tinha a percepção, o cuidado de no final dizer o seguinte: mas não é para você desprezar os dons. Não é porque a gente está falando disso aqui que é para dizer que toda profecia é errada. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Vamos ler todos juntos? 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1, 2, 3. Não desprezeis as profecias. Continue. 21. Examinai tudo e retende o bem. Repita: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Examina tudo. Quer dizer, tenha discernir e retenha o bem. Você lembra quando ele falou sobre falar em línguas na igreja? Que tinha um irmão que só falava em língua. Ele falou assim: fale 1, 2 ou 3 e que tenha intérprete. Aí ele termina falando assim: olha, buscai com zelo todos os dons e não deixais de falar em línguas. Porque tinha gente, como ele falou contra quem só falava em língua, dava a impressão que ele estava proibindo. Não proibais falar em língua. É a mesma coisa aqui. Ele falou contra os falsos profetas. Ele fala assim: não desprezes as profecias, examine tudo, tenha discernimento e retenha o que é bom. Quem entendeu o que Deus falou aqui essa noite? Vamos orar uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus.
Senhor nosso Deus. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, aleluia. Senhor amado, nos ajuda a crescer na graça, no conhecimento, a sermos cristãos maduros, Senhor, a não nos escandalizarmos com aquilo que o Senhor já disse, não nos escandalizarmos com aquilo que o Senhor já predisse na tua palavra. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer, nos dá discernimento, Senhor, para enfrentar as lutas de tempos trabalhosos. Glorifica Jesus Cristo em nossa vida, Senhor. Nos ajuda, toma-nos em tuas mãos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Abençoa a vida desse irmão com a palavra de ânimo.